Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com nossos irmãos e nossos amigos. Eu trouxe para nós hoje uma mensagem para crescimento cristão. Uma mensagem sobre um assunto sempre presente em nossas vidas, o perdão. O perdão não é uma condição sujeita à minha vontade. Se eu tenho um caráter cristão, se eu sou nova criatura em Cristo Jesus, eu sou alguém ávido para perdoar. O perdão é algo necessário ao nosso caminhar cristão, porque muitas vezes, mesmo dentro de nossas igrejas, nós podemos ver e ouvir coisas que nos deixam muito entristecidos e podem causar alguma mágoa, algum rancor dentro de nós. E isso não pode coexistir conosco. Precisamos logo liberar o perdão. Porém, muitas pessoas, muitos cristãos, têm a sua intimidade com Deus altamente prejudicada por não liberarem perdão, por carregarem dentro de si sistematicamente ódios e rancores, mágoas. E isso muita gente reluta em acreditar, mas isso invalida a atuação do Espírito Santo de Deus em nós. Isso nos invalida na nossa autoridade de nós orarmos. Isso invalida a nossa comunhão com Deus. O perdão é um assunto de todos os dias e nós devemos refletir frequentemente nesse assunto. Quanto ao perdão, eu escolhi para nós o texto de Mateus capítulo 18, que vai do verso 23 ao verso 35. Resumindo essa leitura, trata-se de um homem que contrai um débito com o seu senhor e não tem como pagar esse débito. Porém, o seu senhor, a pessoa a quem ele deve, tem uma solução, a melhor solução: perdoar esse débito. E esse homem, muito feliz, tem o seu débito perdoado e segue o seu caminho feliz, contente com o perdão do seu senhor. Mais adiante, ele encontra alguém que também tem um débito com ele. Mas nessa situação, ele reluta em liberar perdão para esse homem. Quando então vem a repreensão do seu senhor, que havia perdoado o seu débito, isso em Mateus 18, 33. A repreensão do Senhor é: não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Meus irmãos, o que nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo a mim, está dizendo a você, se você aceitar essa palavra, é que se Ele, Jesus Cristo, sendo justo, sendo santo, sendo inocente, pagou na cruz pelos nossos pecados, nos perdoou e nos reconciliou com Deus, quem somos nós para não perdoarmos? Quem somos nós para não perdoarmos? Então, essa é a repreensão do Senhor para todos nós que relutamos em liberar o perdão.
O perdão tem uma série de características e uma série de consequências. Em primeiro lugar, o perdoar é um benefício mútuo. Quando eu perdoo o meu irmão, eu estou beneficiando duas pessoas. Estou beneficiando a mim e estou beneficiando o meu irmão. Porque ao perdoar o meu irmão, eu estou tirando dos ombros do meu irmão o jugo da ofensa. E estou tirando do meu coração o jugo da mágoa ou do rancor. Quando eu me disponho a perdoar o meu irmão, não importa qual a ofensa, eu estou praticando algo de grande benefício no campo espiritual. Algo em mão dupla. Eu estou me beneficiando e beneficiando ao meu irmão e muito agradando ao meu Deus. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 14, nos lembra: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Você vê o benefício que traz o perdão. O perdão tem uma dimensão muito maior do que nós muitas vezes conseguimos imaginar. Em segundo lugar, o perdão é grande exemplo de fé. O exemplo que eu gostaria de dar é o de Estevão, que foi apedrejado, foi lapidado. E enquanto era apedrejado, ao invés de desejar maldição para os seus exatores, ele teve uma visão da grandeza de Deus, da grandeza dos céus, e resolveu então perdoar os seus exatores. E enquanto padecia aquele grande sofrimento, ele pediu perdão a Deus pelos seus exatores. Em Atos capítulo 7, versículo 59. Então ajoelhou-se Estevão, clamou em voz alta: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E com essas palavras Estevão adormeceu. Estevão, com o perdão liberado naquele momento de grande sofrimento, de grande angústia, ele liberou os seus exatores de qualquer pecado. Em terceiro lugar, o não perdoar é faltar com o amor. O amor é o vínculo da perfeição. Quando nós não perdoamos, nós não estamos exercendo o amor. Não importa se você tem razão, se eu tenho razão, se o meu irmão é realmente culpado e responsável por tal ofensa, o importa é que eu tenho que perdoar como manifestação maior de amor. Manifestação maior de amor a Deus e manifestação maior de amor ao meu irmão. Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso 14, afirma: nisto, e sobretudo revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. E no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, o próprio Jesus diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, o liberar perdão é manifestar amor. Liberar perdão é manifestar amor. E o amor é o vínculo da perfeição. Em quarto lugar,
Não perdoar invalida o louvor. Muitas pessoas são exímias no louvor e na adoração. E neste final de semana muitos vão louvar e adorar o Senhor. Será que todos farão com total isenção de ânimo? Será que todos louvarão e adorarão ao Senhor com um coração limpo? Ou será que muitos vão entoar hinos de louvor ao Senhor com mágoa no coração? Se assim o fizerem, o louvor não terá nenhum agrado perante Deus. Porque por mais maravilhosos, por mais exímios que nós sejamos ao louvarmos ou adorarmos a Deus, o primeiro louvor a ser oferecido a Deus é um louvor em espírito. É um espírito isento de rancor, isento de ódio e isento de mágoa. Se o nosso coração está livre dessas coisas, nós estaremos prontos a ministrar o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração. No Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O verdadeiro adorador, ele não carrega mágoa, rancor ou ódio no seu coração. Por mais exímio, por mais respeitado que ele seja no ato de louvar ou de adorar. Não perdoar invalida a nossa oferta. Depositamos no gasofilácio as nossas ofertas. Mas a recomendação de Deus é que essa oferta seja sempre secundária a uma oferta espiritual. Se eu vou até o gasofilácio depositar uma quantia como oferta à casa do Senhor, presume-se que não haja mágoa nem rancor no meu coração. Senão eu estarei invalidando completamente essa oferta no campo espiritual, invalidando essa oferta perante o Espírito de Deus. Em Mateus 5, 22 e 23, o próprio Jesus nos adverte: portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali adiante do altar a tua oferta e vai, concilia-te primeiro com o teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Você quer ofertar a Deus? Ofertar a casa do Senhor? Faça-o, fazes muito bem. Mas oferte antes um coração isento de mágoa e de rancor. Libere perdão. Não se aproxime do gasofilácio com rancor no teu coração. Não perdoar, meu irmão, fere o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé, nós fomos perdoados de nossos delitos e fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Quando nós temos a ousadia de não perdoarmos o pecado de um irmão, nós estamos ferindo o próprio caráter daquele que nos salvou, daquele que nos resgatou. Em Tiago, capítulo 2, versículo 1, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória,
em acepção de pessoas. Não adianta nós nos considerarmos especiais perante Deus por qualquer coisa que nós façamos, por qualquer coisa que nós sejamos. Quando nós não perdoamos o nosso irmão, nós estamos ferindo o caráter de Cristo. Porque Cristo não especificou na cruz a quantidade ou a qualidade de tudo aquilo que foi perdoado por Ele. Em Romanos, capítulo 2, versículo 11. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Todos nós somos diferentes em muitas coisas, mas para Deus nós temos o mesmo valor. Não adianta nós nos considerarmos dignos de guardar rancor e outros indignos de guardar rancor. Nenhum de nós é digno de guardar em nosso coração e em nosso espírito rancor, mágoa ou ódio. É isso que nos diz a palavra do Senhor. Não perdoar invalida o jejum. O jejum, um recurso tão poderoso de consagração cristã. O jejum, um recurso tão poderoso de submissão da carne ao espírito. Ele pode ser invalidado. Muitos podem não querer crer nisso, mas é o que diz a palavra de Deus. O jejum, o estado de jejum para nós é um estado de abstenção temporária de alimentos, acompanhado de leitura da palavra, meditação e oração. Mas se nós vamos começar um jejum com rancor e ódio em nosso coração, antes nós vamos arrancar esse ódio e esse rancor do nosso coração, vamos liberar perdão e realmente nos consagrarmos a Deus. Em Isaías 58, verso 6, acaso não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes ir livres os oprimidos e despedaçados de todo jugo? Quando o meu irmão me ofende, e eu guardo esse rancor no meu coração, ele é um oprimido e eu também sou um oprimido. Ambos estamos oprimidos no campo espiritual. Ambos estamos oprimidos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu preciso liberar esse perdão para tirarmos essa opressão de cima de nós, porque ele faz parte do jejum escolhido por Deus. Não perdoar invalida a cruz de Cristo. Qual é o significado da cruz de Cristo? Será que os teólogos que até hoje escreveram sobre isso disseram tudo sobre a cruz de Cristo? Eu acredito que não. Nós mesmos, muitas vezes, não temos uma dimensão exata da dimensão da cruz de Cristo. Mas quando nós nos lembramos que pela cruz de Cristo fomos perdoados de todas as ofensas, e todos de nós, sem distinção, fomos perdoados de nossas transgressões, quando nós relutamos em liberar perdão, nós estamos invalidando a cruz de Cristo. Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículo 17 e versículo 18, ele nos adverte: irmãos, sede meus imitadores
e atentai para aqueles que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O homem cristão que não libera perdão, ele é inimigo da cruz de Cristo. Então você vê que consequências graves que a não liberação de perdão traz para todos nós, para mim e para você. O perdoar deve ser ilimitado. Eu não devo sistematizar o meu perdão. Eu vou perdoar alguns irmãos, mas a outros eu não vou perdoar. As ofensas pequenas eu vou perdoar, mas as grandes eu não vou perdoar. Eu não posso sistematizar o perdão. O perdão deve ser algo farto e abundante no meu coração e no meu espírito. O próprio Jesus recomenda em Lucas capítulo 17, verso 4: mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a vir contigo, dizendo, arrependo-me, tu lhe perdoarás. Fácil compreensão, pode ser difícil em algumas situações, mas é essa a recomendação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um espírito perdoador. Não adianta sistematizar o pecado, como eu disse. Fazermos uma configuração organizacional de nosso perdão. O nosso perdão tem que ser rápido, tem que ser automático e tem que ser em quaisquer condições. E por último, o perdão que nós liberamos, irmãos, nos faz coerentes no espírito. Nós não podemos ter em nós um espírito renovado, nós não podemos ter dentro de nós o Espírito Santo de Deus coabitando com rancores e com mágoas. Senão nós seremos incoerentes no espírito. Paulo, em Colossenses, capítulo 3, versos 12 e 13, ele nos adverte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, e se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Então, se nós queremos ser coerentes em nosso espírito, coerentes perante o Espírito que habita em nós, perante o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que ser perdoadores. Irmãos, o perdão é um selo de uma espiritualidade superior, de uma grande profusão do Espírito Santo dentro de nós. O perdão é uma prova da verdadeira conversão. O perdão é uma manifestação de amor a Deus e de amor às criaturas de Deus e de amor aos nossos irmãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo desenvolva cada vez mais dentro de nós um caráter perdoador, uma personalidade tolerante e perdoadora. Que jamais a mágoa e o rancor persistam em nosso coração. Que essa mensagem tenha sido útil para algum irmão, algum amigo. Vamos meditar nesse assunto. Vamos meditar nessas passagens.
e vamos considerar qual é o verdadeiro desejo de nosso Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.